Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Vamos continuar esse livro hoje, capítulo 16. A Lara vai conseguir ali colocar esse texto aí para a gente vai usar aqui alguns desses textos. E como eu falei na semana passada, eu vou dar continuidade ao que nós conversamos um pouco. Fique tranquilo. Eu não vim semana passada. Fique tranquilo, você vai acompanhar hoje tranquilamente. E se quiser assistir o da semana passada, está lá no nosso canal do YouTube, já editadinho, bacaninha lá, para você também não perder nada. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Deixa eu recordar um pouquinho só. No capítulo 15 do livro das Crônicas, enquanto eu falo, se quiser voltar as páginas daí da sua Bíblia, ou a página da sua Bíblia, fique à vontade. Mas no capítulo 15, nós vimos aqui parte da história do rei Asa. Capítulo 15. E o rei Asa, num determinado momento da sua vida, da história do seu povo, ele é um rei do reino de Judá, juntamente com Judá, Benjamim, aquelas duas tribos separadas de Israel. E num determinado momento da história desse rei, Deus manda do seu espírito sobre um profeta chamado Azarias, e manda dizer para o rei o seguinte: Rei Asa, o Senhor mandou falar com você o seguinte: olha, eu estou convosco, eu estou com você, enquanto você estiver comigo. E fala para Israel também: eu estarei convosco durante todo o tempo, enquanto vocês estiverem comigo. Se vocês buscarem ao Senhor, e Ele vai se permitir achar, ou seja, Ele vai deixar que vocês o encontrem. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. E o rei Asa, então, ouvindo essas palavras, ele se enche de temor, e o Espírito de Deus, de fato, toca no coração desse rei, e ele promove reformas no seu reino. E ele começa a fazer, de fato, uma revolução. Capítulo 15 diz isso. Diz que o rei Asa manda que o povo, de fato, abandone toda a sua idolatria, se volte para o Senhor, se acerte com Deus, reconstrua a sua vida de adoração e refaça a sua aliança. E isso é maravilhoso, é fantástico, porque isso contagia todo o povo. E pessoas do reino de Israel, de outras tribos, começaram a saber que o Senhor estava com o rei Asa e com Judá, e eles começam então a se mudarem para estes territórios de Judá, percebendo que a presença de Deus estava ali. Isso contagia, e nós falamos na semana passada que tudo isso acontece, ou seja, eles entram em paz, o reino tem paz. O reino de Israel está sem paz, a coisa está feia lá. O rei Asa, no final do seu reinado, no reino de Judá, ele é contemporâneo do rei Acabe em Israel. Então, para vocês imaginarem como estavam as coisas lá em Israel, com o rei Acabe, o pior rei da história. Então, diante disso que ele faz, todo o reino de Judá se congrega diante do Senhor e se volta para Deus. E o texto nos diz, lá no capítulo 15, que o rei Asa termina os seus dias, consagrando o seu coração temente a Deus. E por causa disso, Deus lhe dá paz. E na verdade, a ideia, o autor do texto quer dizer que o coração do rei Asa estava em paz, estava em descanso, apesar dos perigos ao redor. E eu disse na semana passada o seguinte: gente, se essa história parasse por aqui, a gente teria uma história muito, muito bacana e tudo deu muito certo. Mas vem o capítulo 16. E na história dos reis de Israel e Judá, nós podemos ter a certeza de uma coisa: fracasso, declínio da monarquia. Nenhum desses reis é perfeito, nenhum desses reis entrega 100% da sua vida ao Senhor, nenhum desses reis entrega 100% do seu reinado como reis, que servem ao Senhor de fato, com integridade, nenhum deles. É o declínio da monarquia, ou seja, Deus sabia que a monarquia ia fracassar. Quando eles pedem um rei, ao invés do governo de Deus, lá no final do livro de Juízes, como nós sabemos da história, entrando logo no livro seguinte, eles pedem esse rei, e esses reis vão fracassar. Então não tem um rei perfeito aqui. O rei Asa, como todos os outros,
também tem seus momentos ruins. É o que nós vamos ver aqui, lendo o capítulo 16 deste texto, a partir desse instante. Acompanhe comigo. Até o capítulo 15, tudo bem, viu? Tudo perfeito. Olha aí como termina o capítulo 15 para vocês verem. Versículo 17. Que os altos não foram tirados de Israel, todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, ou seja, estavam em paz. Essa palavra aqui que foi traduzida como perfeito, na verdade ela nos lembra a palavra shalom. Então o coração dele estava em paz, com descanso. Versículo 18, trouxe à casa de Deus, olha só isso aqui, gente. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Agora vamos para o capítulo 16. No 36º ano do rei Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, contra o rei Asa. Perceba essa primeira informação? Nessa primeira informação nós temos o rei de Israel subindo contra o reino de Judá. Nós estamos falando desse povo de Deus. É povo de Deus contra povo de Deus. Então ele sobe contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Ou seja, o rei de Israel tenta isolar o rei Asa lá no seu cantinho, com as suas pequenas tribos. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Percebam como esse rei da Síria é um cara bem fiel a princípios? Vale quanto paga, não é isso? E nós tínhamos lido no finalzinho ali do capítulo 15, que o rei Asa, quando ele vai muito bem, ele pega todas as partes, todos os utensílios, tesouros, e ele retorna esses utensílios, isso que era consagrado ao Senhor, ele coloca no templo. Agora ele volta no templo, pega isso tudo de novo e leva e entrega para o rei da Síria. E fala: leva se você fizer parceria comigo, para a gente acabar com a festa lá, que está acontecendo em Israel, isso aqui tudo é seu, e ele aceita e vão embora. Mas, versículo 7, naquele tempo, veio Hanani a Asa, rei de Judá. Ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. O que o Hanani está dizendo é o seguinte: você fez uma aliança com o rei da Síria. Mas olha só, quando você enfrentou outros inimigos que eram maiores do que você, com um grande exército e muitos carros e cavaleiros, mas porque você confiou no Senhor, Deus te livrou. Versículo 9: porquanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto precedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Acabou a paz. Vai acabar a paz nesse reino. Porém Asa, olha a reação do rei, se indignou contra o vidente, contra o mensageiro de Deus, e o lançou no cárcere, no tronco,
porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. E vem mais, gente. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano de seu reinado, sepultaram no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi, puseram-no sobre o seu leito, que se enchera de perfumes e de várias especiarias preparados, segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Até aqui, o nosso texto. Percebam que diferença? No capítulo 15 para o capítulo 16, o mesmo homem, dentro da mesma história, dentro do mesmo princípio. Eu disse na semana passada o seguinte, que tudo que tinha acontecido de bom aqui com o rei Asa, foi porque ele tinha dado ouvidos à palavra do Senhor. Lembram disso? Aqueles que estavam aqui? A maneira, o caminho para ter um coração pacificado, um coração em paz, depende muito da maneira como nós lidamos com a palavra do Senhor, com os alertas do Senhor, com as prescrições do Senhor e, acima de tudo, com as advertências, com as exortações do Senhor. Foi isso que nós vimos na semana passada, é isso que a gente vê no capítulo 15. Mas agora nós vemos algumas coisas muito diferentes aqui. E, sinceramente, irmãos e irmãs, que quando eu, preparando o sermão na semana passada, a princípio eu fui ler a história desse rei Asa e eu não pensei nesses 2 capítulos. Eu pensei só no capítulo 15, só por tudo aquilo que representava ali. Também não me tinha dado conta que esse sermão de hoje ia anteceder aí o dia 31 de outubro, que é justamente o dia em que se celebra a Reforma Protestante. Então nós temos aqui 2 sermões que estão falando de reforma, ou uma reforma que vai por água abaixo, que é esta daqui, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, mas justamente em tempos de que nós estamos celebrando 505 anos da Reforma Protestante. E ao ler esse texto, eu falei, mas o que a gente consegue tirar de bom nisso daqui, de lições para a gente hoje? Porque do capítulo 15 é bem mais tranquilo. Do capítulo 15 é aquilo que eu tinha falado e acabei de repetir. Se a gente der ouvido à palavra do Senhor, ok, ótimo. Vai dar tudo certo, Deus estará conosco, essa é a promessa. Mas agora a gente lê esse texto aqui, e eu fico me perguntando o que deu na cabeça desse rei para fazer isso. Não existe uma justificativa, ele não se pronuncia, ele não fala nada, ele simplesmente rompe. E rompe não apenas com Deus, mas rompe com aquilo que ele tinha feito. É como se a pessoa acreditasse, caminhasse durante bom tempo da sua vida numa direção, pensando em determinadas coisas, tendo certos princípios, e de uma hora para outra, sem nenhuma justificativa plausível, ele rompe com esses princípios e age loucamente, como diz o texto bíblico. E existem certas ocasiões na nossa vida que as coisas de fato são assim, a gente não consegue ter uma percepção boa da realidade. A gente não consegue fugir dos detalhes, das inúmeras imagens que são postas diante dos nossos olhos, e a nossa percepção fica muito prejudicada. E às vezes nós olhamos para alguns textos bíblicos com o sentimento que eu tive no primeiro momento de estudar aqui para vir pregar esse sermão. O que a gente pode tirar disso daqui nessa noite? Que lições, que coisa pode ser prática? E aí eu falei, eu preciso voltar lá na Reforma Protestante. Então deixa eu recuperar aqui umas informações muito pequenas, muito simples. 31 de outubro, 1517. Um evento marca de fato, ele é apenas um evento que marca a Reforma Protestante, quando o monge agostiniano Martinho Lutero afixou lá na capela de Wittenberg, na porta ali, as suas 95 teses que criticavam a conduta da Igreja Católica naqueles dias. Os textos denunciavam a deturpação do Evangelho, a venda de indulgências, corrupção, o enriquecimento ilícito por parte do clero e celibato clerical, além de denúncias terríveis,
E Lutero entra dizendo o seguinte: olha, as pessoas precisam se arrepender. Lutero convocava os cristãos ao arrependimento e à fé. Lutava e pregava para que eles entendessem que somente a fé em Deus salvava as pessoas, que o justo vive pela fé e que a salvação era pela fé, pela graça de Deus. Uma ideia que se opunha totalmente à salvação que era conquistada pelo pagamento das indulgências. Era-se comprado o pedacinho do céu. Havia uma frase muito recorrente naqueles dias, em que um dos bispos responsáveis pela arrecadação de fundos dizia que cada vez que a moeda, ou seja, no tilintar da moeda no gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Era esta a ideia. E Lutero se contrapõe a tudo isso. Já falei aqui também que se você ler somente as 95 teses nas quais Lutero fixou naquela porta, você vai ficar muito decepcionado provavelmente. Porque a gente pensa que as 95 teses contêm ali de fato motivos para toda a reforma protestante, e não tem. Existem coisas que a gente lê nas 95 teses, nós fizemos isso aqui uma quinta-feira no estudo bíblico. Existem coisas, quando a gente vai lendo, a gente fala assim, mas pera lá, mas Lutero não está brigando com a Igreja Católica, Lutero não está brigando com o Papa. Como a igreja se fortaleceu muito, o Papa, na época, era mais rico do que muitos reis. Então, Lutero chega a um ponto, numa das 95 teses, Lutero diz mais ou menos assim: olha, a vossa santidade não é isso, ele não está fazendo isso. Ele não está vendendo indulgência. Pelo contrário, se alguém precisar de dinheiro, eu acredito que ele tire do próprio bolso para entregar lá. Lutero não queria rachar a igreja. Lutero achava, ele compreendia que a igreja poderia ser reformada. Ele não queria romper. Diferentemente de Calvino, que achava que tinha que jogar no chão e fazer de novo. Então, a reforma protestante, ela é muito mais do que as 95 teses. A reforma protestante, ela é um acontecimento, um período da história, uma revolução que acontece. Começa dentro de monges, começa dentro de mosteiros, começa nas igrejas, vai para a comunidade. E isso leva um bom tempo até ser sistematizado como nós temos. Então tem muita coisa acontecendo no mundo aqui nesses anos, lá 1517. E a coisa vai se espalhando. Olha, na Alemanha teve aceitação em vários países, depois da Alemanha. E enquanto na Alemanha a reforma era liderada por Lutero, na França, na Suíça, a reforma teve líderes como João Calvino, Úrico Zwinglio. Na França e nos Países Baixos, os adeptos foram chamados de huguenotes. Na Inglaterra, de puritanos. Na Escócia, de presbiterianos. São grupos, são partidos que estão dentro das igrejas, são partidos que estão nas cidades, nos países, atuando para mudar isso que estava acontecendo quando a igreja era toda detentora da ordem. Há uma história muito curiosa, muito interessante, que acontece com os huguenotes lá na França. Porque num casamento ajustado entre o rei da França, que era católico, e a coisa fica muito complicada para se governar, ele então resolve ceder a sua filha, a rainha Margot, para se casar com um huguenote, ou seja, ela católica se casar com um huguenote, um presbiteriano, vamos dizer assim, um protestante. Um protestante. Para pacificar a França, a coisa estava muito feia. Só que se arma uma grande cilada. Se prepara uma grande festa de casamento. E na noite do casamento da filha, os portões da cidade são fechados, trancados, com centenas de huguenotes, ou seja, de protestantes ali dentro. E há um verdadeiro massacre. As tropas da França saem à noite e matam todos quanto podem. Homens, mulheres, crianças. E essa matança se espalha pela França inteira. Essa noite ficou conhecida como a noite de São Bartolomeu. Foi uma tragédia. Os números, ninguém consegue chegar de fato a um consenso quanto aos números dos mortos na França naquele período. Chega-se a falar em 200 mil mortos de protestantes. Então é no meio disso que surge a reforma protestante, no meio de tudo isso que nasce aquilo que nós celebramos hoje. Aquilo que nós podemos falar abertamente. Você tem uma ideia? Existem períodos para tudo. Existe um período em que a leitura da Bíblia foi proibida.
Olha, vocês não podem, o fiel não pode ler a Bíblia, quem tem que ler a Bíblia é o clero, porque vocês não entendem, vocês não são iluminados para isso. Isso foi ordem, as Bíblias foram recolhidas, ninguém podia ler. Chegou um determinado momento que os cultos eram celebrados com o sacerdote de costas para a igreja. Então, vendo tudo isso, os reformadores, mas isso está longe. Lógico, depois de muita coisa, eu quero falar um pouquinho mais sobre o resultado disso. Houve morte, houve sofrimento, mas houve muita vitória. Tertuliano, um grande homem de Deus do passado, disse certa vez que o sangue dos mártires era a sementeira da reforma. Era através do sangue dos mártires que o evangelho se multiplicava. Vamos voltar para o nosso texto. Capítulo 16, do texto que nós lemos aqui. Eu quero marcar aqui com você algumas coisas que o Asa faz então aqui. Acompanhe comigo. Primeira coisa que ele faz é desconsiderar tudo que ele tinha feito e desconsiderar tudo que Deus tinha lhe falado. Você não precisa de abrir a sua Bíblia, mas capítulo 15, versículo 1 fala, veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Versículo 2 fala, ele saiu ao encontro de Asa, ele disse, me ouça aí, ouça o que Deus tem falado com você, porque isso vai fazer toda a diferença aí na sua vida. Asa deixa de ouvir as promessas de Deus para ele e para o seu povo, profana o templo ao se unir com o inimigo. Então a primeira coisa é ele desconsiderar tudo que ele faz e desconsiderar tudo que Deus havia falado. Segunda coisa, o grande erro dele é se associar com o rei da Síria, que representava a oposição, uma das oposições mais cruéis na história de Israel, de toda a sua história. Quando nós pensamos em inimigos de Israel, a gente fala de filisteus e outros povos, a gente fala da própria Assíria, não é? Nínive, capital da Síria, esse era um povo muito cruel, mas aqui estamos falando dos sírios, e era um grupo de pessoas, um povo, que viveu durante o mesmo período de Israel. Mas era um povo também que ficou marcado aqui nesse tempo de monarquia pelos constantes conflitos militares com Israel. Se você olhar a sua Bíblia lá, eu sei que ela coloca rapidão aí, lá no 2 Samuel, capítulo 8, versículo 6, diz assim, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficavam por servos de Davi, e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Davi foi um carrasco na vida do povo sírio. Ainda, lá no mesmo 2 Samuel, capítulo 10, versículo 6, vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros, tomaram a soldo 20.000 homens do pé dos sírios, de Bet-Reob, e os sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 12.000 de Tob, ou seja, estão reunindo os sírios de tudo quanto é lugar, para vir contra Davi. Os sírios chegam a assumir o papel de opressores estrangeiros, porque eles oprimem, sim, e derrotam Israel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 10, versículos 32 e 33. Diz assim, naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade. Olha só terra importante. Os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto do vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Esse povo foi cruel. E a vitória da Assíria sobre Israel está lá no livro de Juízes, é conectada com um registro de que os israelitas serviram a deuses dos sírios. Então perderam essa guerra. Lá, Juízes 10, 16, diz isso. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, esses deuses aí, a gente já ouviu falar deles, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, e dos filisteus, deixaram o Senhor e não serviram. Então, eles passam a sofrer aí, debaixo do jugo dos sírios. É justamente diante deste povo que o rei Asa resolve fazer essa associação aqui. Faz uma aliança, perceba, ele rompe a aliança com Deus, que ele tinha feito no capítulo 15, e ele resolve então assinar uma aliança com o rei inimigo, desconsiderando a própria aliança que Deus tinha feito com Davi.
Capítulo 7, nós lemos aqui na liturgia, nós cantamos, lemos várias vezes. Deus fazendo aliança com Salomão, dizendo: olha, se o meu povo me buscar, se humilhar, se arrepender, se voltar para mim, eu vou sarar a terra. Eles tinham um registro disso certamente, sabiam, nós estamos falando do mesmo livro, do mesmo período da história, nós estamos falando do mesmo templo. Mas esse homem, esse rei, sem razões aparentes, desconsidera essa aliança proposta por Deus. E para mim, esse rei da Síria não era digno de confiança. É quem paga mais. Mas uma terceira observação. Porque Deus manda a sua palavra de novo sobre o rei Asa, mas agora ela vem em tom de juízo. Diferente de como Deus manda no capítulo 15. No capítulo 15, Deus fala: olha, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar. E tudo vai dar certo e vocês vão ter paz. Aqui não. Aqui nessa parte agora, Deus fala com eles: olha, a palavra do Senhor é de juízo. E a palavra do Senhor começa assim: olha, quando você confiou em Deus, Deus livrou você. E agora vai ser diferente. A paz vai acabar. Será que já se esqueceram dessas coisas? O próprio rei. E uma outra coisa que eu achei fantástico nesse texto é quando o Hanani diz assim: olha, Deus vê tudo. Os olhos de Deus passam por sobre a terra para estar com aqueles que o temem. Para dar força, para demonstrar a sua força para com quem é fiel a Ele. E aí, qual a expectativa? O que a gente esperava que o rei Asa fizesse? Logicamente, se arrepender, falar assim: errei, pequei. Talvez como Davi fez tantas vezes. Falhei contra o Senhor. Falhei. Mas não, Asa se indignou contra o mensageiro de Deus. E ele coloca esse homem no tronco, ele o prende, e por causa da sua raiva, da sua indignação, ele oprime o seu próprio povo. Há uma quarta observação, porque depois que isso acontece, 3 anos depois, ele adoeceu. Uma doença grave. E há um detalhe aqui muito curioso, a gente precisa de acertar aqui um ponto, aqui fica meio estranho aqui essa leitura. O texto diz que quando ele fica doente, diz assim, versículo 12, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era muito extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Vamos lá, gente, primeiro, problema nenhum em confiar, em recorrer aos médicos, não é? Sabemos disso, precisamos. São instrumentos de Deus nas nossas vidas, não é? Precisamos mesmo. Então, nós estamos aqui, pegar esse texto, fazer uma interpretação literal, falar assim, está vendo? Porque tem gente por aí que usa textos como este para dizer, está vendo? Está vendo só? Não ora ao Senhor, se tivesse fé, orasse, não precisa buscar médico não. Tenho escutado muito disso na psicanálise, muito, vocês não têm noção. Não, esse negócio de coisa da cabeça, isso não, isso aí é só orar. Então, o fato é que aqui está a confiança. Isso aqui parece um ato final do rei Asa, quando ele de fato demonstra essa ruptura que ele faz com Deus. Isso aqui é um sinal ou a marca maior da sua ruptura. Ele rompe com Deus. Ele rompe. Ele não busca o Senhor. Bom, além disso, morreu exatamente 7 anos após descobrir a doença. Número 7 para nós sabemos na Bíblia, tem uma importância. É o número o número da conclusão, o número suficiente, um número que tem uma marca muito forte. Ele fica exatamente 7 anos sofrendo com esta enfermidade até morrer. Ok. O que a gente leva disso para casa? Vamos lá. Primeira coisa, que as reformas produzidas pelo rei Asa e todos os benefícios que vieram dela foram esquecidas. Jogadas fora, desconsideradas. Essa é a primeira lição que a gente precisa levar. A segunda, que quando nós vemos esses homens errando e acertando, os reis de Israel, os reis de Judá,
Porque olha só quem é que vem depois de Asa. Vira a sua página da Bíblia para frente aí, vê se você localiza quem reina depois do rei Asa. Quem é? Josafá. E Josafá começa muito bem. Vai muito bem. Aí, num determinado momento da história, Josafá pisa na bola, se associa com o Acabe. E dá muito errado a história. Lá na morte do Acabe, nós sabemos disso. E o Josafá recebe também uma advertência de Deus. Deus manda alguém falar com o Josafá, fala assim, você errou. Se associando com o Josafá e fazendo guerra com ele. Você errou. E ele se arrepende. E ele conserta toda a lambança. E ao que parece que ele vai terminar a sua vida muito bem, mas isso é história para outro dia. Mas no finalzinho da história ele resolve construir certos navios, ele põe tudo a perder de novo. Mas mesmo assim, ele ainda consegue terminar os seus dias debaixo do olhar e do cuidado de Deus. O que a gente vê isso? É que quando nós vemos esses homens acertando e errando, nós precisamos perceber em tudo isso um Deus gracioso agindo de forma soberana na história desse povo. Eu vou repetir isso. Quando nós vemos esses homens errando e acertando ao longo de suas vidas, mais do que olhar para a história destes homens, nós precisamos perceber um Deus gracioso agindo de forma soberana na história. E aqui vem o ponto X aqui do meu estudo, da minha meditação. Aonde encontrar a graça de Deus neste capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, nessa parte trágica da vida do rei Asa, quando ele se recusa a servir o Senhor, quando ele rompe com o Senhor. Aonde está isso? Aonde está a graça de Deus? Aonde está a misericórdia de Deus? Lá no capítulo 7 que nós lemos durante a nossa liturgia, o povo louvava o Senhor porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então aonde está a misericórdia do Senhor nisso daqui, na vida deste homem? É difícil achar, porque ele não nos dá sinal daquilo que ele faz, ele nos dá uma brecha, para a gente entender o porquê. E a dica está o seguinte, está no próprio significado do nome do Hanani. O Hanani que vem trazer a notícia, ou que vem confrontar o rei Asa. Versículo 7, naquele tempo, veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor. O significado do nome do Hanani é gracioso. O Deus cheio de graça continua sendo gracioso com pessoas, com povos como Judá e com pessoas como o rei Asa, que jogam fora os princípios da palavra do Senhor, que vendem e compram apoios, que rompem com a fidelidade com Deus, que rompem com tudo aquilo que sempre lutaram a vida inteira, acreditaram na vida inteira, mas Deus continua sendo gracioso para com essas pessoas. Essa que é a grande verdade. E aí, ao invés da gente olhar de fato para essas pessoas, precisamos perceber esse Deus cheio de graça, porque vem Josafá, continua Josafá e continuam outros reis, e a história de Israel segue, e o que Deus está fazendo na verdade em tudo isso é preparando o caminho para Cristo. Deus está abrindo, construindo a história para que Cristo continua aqui a saga do povo de Deus, através da vida de Josafá e de tantos outros, mas o fato mesmo é que Deus está agindo, controlando totalmente a história de Israel, de Judá, sem perder nada, sem ter deixado de avisar, deixado de alertar. E a minha preocupação final aqui, para compartilhar com vocês, será que a igreja reformada não trilhou ou não está trilhando o mesmo percurso 505 anos depois da reforma protestante, como o rei Asa fez? Será que quando os reformadores estabeleceram que a salvação era pela graça, apenas pela graça, e eles estabeleceram lá os solas, e eles disseram, sola gratia. Será que a igreja de hoje não adotou um outro tipo de sola, como, ao invés de sola gratia ou sola graça, só as minhas conquistas?
Só a minha força? Será que ao invés de só a Escritura, ou seja, somente a Escritura, será que nós não adotamos o só as redes sociais? Será que ao invés de sola fides, só a fé, será que nós não adotamos só a minha razão, só o meu desejo, só o meu jeito de ver, só a minha percepção pela vida, só a minha percepção pelas coisas, só as minhas escolhas, só aquilo que me traz prazer, só aquilo que me faz um cidadão feliz nesses dias? Será que a igreja cristã reformada não trocou o solo Christus por tantos homens que surgem ao longo da nossa história, surgiram até hoje? E por fim, não mais trágico, ou não menos trágico, será que a igreja reformada não está trocando o só lhe deu glória pelos solos meu status social? Quando a gente fala de reforma protestante, a parte do Lutero e os confrontos intelectuais e escolásticos que existiram é falar da parte boa. Tem uma página dessa história que ao imaginar me causa muita dor. Historiadores contam que o grande hino da reforma era Castelo Forte. E que os cristãos eram jogados nas fogueiras, às filas, homens, mulheres e crianças, cantando: Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Que escudo? Que espada? Por quê? Que eles tinham coragem mesmo assim? São as coisas que a gente não consegue perceber na história. São as coisas que a gente não consegue perceber na palavra de Deus. A despeito de quando Deus resolve agir na vida de pessoas e pessoas entregam suas vidas de fato a Jesus. São as coisas que nós não percebemos. O testemunho de homens e mulheres heróicos, algumas crianças que deram a vida por Cristo, em quem a igreja corajosamente encontra forças hoje para dizer que as forças deste mundo não prevalecerão sobre a igreja. Aprove a Deus que este sermão tenha sido pregado na noite de hoje nesse lugar. A igreja que sofria perseguições, calejada com a dor, com o sofrimento, com a palma do martírio, a igreja nunca temeu e não poderá temer perseguição alguma dessa terra. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Podem surgir, inclusive as ideologias mais nefastas do mundo. A igreja combatente nos seus santos sempre soube, sempre saberá enfrentá-las. E assim continuará sendo. Que Deus nos abençoe.